CBN Campinas. Muito bem, 10 horas e 3 minutos, desfeita a rede CBN Brasil, estamos de volta com o CBN Campinas e vamos iniciar agora, propriamente, o debate sobre o caso Varginha, como ficou conhecido o episódio registrado há 9 anos naquela cidade do sul de Minas Gerais. Relatos dando conta de que pelo menos 2 criaturas com características estranhas teriam sido capturadas por militares e encaminhadas, entre outras ocorrências, encaminhadas aqui para a Universidade de Campinas para ser autopsiadas. Aqui conosco nos estúdios da CBN, o ufólogo mineiro Ubirajara Rodrigues e o médico legista Badan Palhares, da Unicamp. Você pode encaminhar a sua pergunta através dos telefones 3731-5101, 3731-5102. Se preferir o fax, é o 3731-5109. Ou ainda o correio eletrônico cena.cbn@globo.com. Muito bem, os 2 entrevistados já se apresentaram antes do repórter CBN, e a primeira questão que eu tenho aqui para o doutor Ubirajara. Doutor Ubirajara, o senhor pode afirmar com segurança absoluta que criaturas foram capturadas pelo Exército Brasileiro naquela manhã do dia 20 de janeiro de 96? Sena, eu tentarei não complicar o ouvido dos seus ouvintes, se me permite. Pois não. Consequentemente, não vou também fazer algum pedantismo de ordem linguística ou de linguagem para poder disfarçar absolutamente nada. Mas o que há de absoluto na nossa pesquisa, nós não costumamos admitir. Isso seria admitir algo, em definitivo, que nós pudéssemos fazer afirmações, inclusive detalhadas, a respeito de um fenômeno que nos ainda é desconhecido. Portanto, com que tipo de método, com que tipo de coisa a gente lida? Basicamente com provas testemunhais. Alguns dizem que testemunhas não são provas, outros dizem que são apenas evidências. Não é bem assim. Nós temos provas testemunhais diretas, outras indiretas, porque respectivamente participativas ou não. Então tudo que nós fazemos na ufologia, principalmente envolvendo fatos como o de Varginha, onde depois nós vamos esclarecer para você, não há tão evidentemente a presença de um disco voador, não. Nós procuramos basicamente trabalhar com fatos, e fatos evidenciam-se no mínimo com testemunhas. Nós temos testemunhas fartas que nos garantem, que nos dão tranquilidade para afirmarmos que esses, realmente, os fatos na cidade de Varginha ocorreram, inclusive envolvendo a cidade de Campinas. Esses fatos, em resumo, você já o fez muito bem, apesar de ter havido uma certa deturpação pela imprensa, o que é natural, em virtude da pressa, da comoção muito grande. Na verdade, 2 criaturas, que nós chamamos assim por falta de uma denominação melhor, porque, segundo especialistas que consultamos na época, não podiam ser classificados como aberrações genéticas, como seres humanos dotados de algum tipo qualquer de distúrbio genético que fosse, principalmente em aparente idade adulta, a ufologia cuidou deste caso. Então, em resumo muito breve, 2 criaturas realmente foram capturadas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, no dia 20 de janeiro de 96, na cidade de Varginha. A partir daí, vem todo um enredo complexo que você já conhece, pelo menos por alto. A gente vai falar desse enredo aos poucos, como para usar suas palavras para não cansar o ouvido do ouvinte. Mas eu quero perguntar ao senhor, antes de dar a palavra ao Dr. Badan Palhares, que tipo de evidência a ufologia dispõe para afirmar que uma criatura, pelo menos, foi conduzida aqui à Unicamp? Como eu acabo de dizer, são evidências, são informações de testemunhas, participativas de alguns eventos, e outras testemunhas indiretas, tanto da cidade de Varginha, quanto da cidade de Campinas. Essas testemunhas são militares? Isto é este alerta que eu já lhe fiz ao início do programa. É evidente que, quanto a algumas testemunhas, nós não daremos, como não vimos dando nos últimos 9 anos, qualquer informação que possa servir para que sejam identificadas ou para que sejam localizadas. Algumas outras, muito provavelmente, se necessário, nós faremos. Dr. Badan Palhares, a gente já conversava em outras oportunidades, toda vez que essa pergunta é feita ao senhor, o senhor sempre negou que tenha tido qualquer participação no caso Varginha. Portanto, essa é uma oportunidade diferente, onde o senhor está à frente aí de um ufólogo, feito aí frontalmente essa observação. Eu quero perguntar ao senhor, então, portanto, o senhor não participou do caso Varginha? Com certeza, Sena. Eu acho que todas as notícias ou todos os veículos de comunicação só utilizaram até agora
informações vindas de pessoas que o próprio Birajara coloca como sendo testemunha ocular, eventualmente, destes fenômenos, né? Mas que não existe nenhuma evidência efetiva, nenhum dado material concreto, nada absolutamente que se possa documentar e mostrar a quem quer que seja que este material, ou estas criaturas, ou estas naves estiveram naquele local. Em relação à nossa participação dentro da universidade, nunca, em nenhum momento, nós tivemos qualquer tipo de ligação com este ou outro caso que fosse relacionado a seres extraterrestres. A única participação que nós tivemos em algo semelhante a esse foi ter avaliado, há algum tempo atrás, uma fita onde, me parece, estava ocorrendo uma necrópsia de um ser extraterrestre, isso nos Estados Unidos. E nós pudemos demonstrar naquela oportunidade, quando nos pediram um parecer sobre aquele material, de que não correspondia, evidentemente, à época em que os fatos estavam sendo relatados. Porque naquela fita fica muito claro a utilização de um bisturi descartável que não existia na época. E ficou também muito claro a presença de uma pessoa do sexo feminino, coisa que também não era permitido nas Forças Armadas Americanas, a presença de pessoas do sexo feminino. Portanto, foi a única ocasião em que eu pude, eventualmente, avaliar um fato relacionado a este fenômeno. Naquela ocasião que se deu lá o fenômeno do caso Varginha, o senhor na Unicamp era chefe do Departamento de Medicina Legal, não? Chefe do departamento. Isto foi em janeiro de 96. Em janeiro de 96 eu estava saindo da chefia do departamento. Portanto, eu já não era mais, nesta ocasião, 20/1, e provavelmente os fatores que ocorreram depois disso, já não estavam diretamente sob a minha competência de aceitar ou não qualquer tipo de solicitação. Teria que, obrigatoriamente, antes de chegar à minha pessoa, passar pela chefia, e antes disso, como sempre acontece na universidade, qualquer solicitação que é feita mesma tem que passar pela Procuradoria-Geral da Universidade, com autorização da reitoria, depois da diretoria da faculdade, e somente depois chega ao departamento. Por que o senhor imagina que a ufologia envolve o nome do senhor nesse caso? Sinceramente, eu não tenho como explicar este fenômeno de estar envolvido neste caso. Eu acredito que, talvez, até para dar algum tipo de credibilidade, tenha sido utilizado o meu nome, porque, na ocasião, eu estava envolvido com vários casos de repercussão nacional, como ainda hoje estou, né? Mas nunca, em nenhum momento, eu fui procurado por qualquer pessoa ligada à ufologia ou até alguns repórteres para poder discorrer sobre isso. O único repórter que realmente me procurou na ocasião foi um repórter da TV, se não me falha a memória, Bandeirantes, que fazia um programa noturno. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Que esteve num dia na universidade, sem nos comunicar, evidentemente, quis conhecer todas as dependências do departamento, todas as dependências do Hospital das Clínicas, fez questão de conhecer também as dependências do Instituto Médico Legal de Campinas e, diante disto, acabou se convencendo, pelo que nós pudemos mostrar, que não havia nenhuma possibilidade de estar qualquer criatura ou qualquer corpo dentro dessas instituições. Doutor Birajara, feita aí a negativa taxativa do doutor Badan, o que o senhor teria a dizer? Uma negativa taxativa que nós já conhecemos desde 1996 e sempre encaramos essa negativa com o maior respeito, exatamente pela razão, pelo motivo que ele mesmo acaba de expor, em virtude de seu nome e da sua grande credibilidade como cientista, com o conhecimento que tem. No entanto, nós devemos repetir que as nossas testemunhas informam-nos exatamente o contrário. Inclusive, já que nós mencionamos testemunhas diretas e indiretas, uma delas, e evidentemente estou só recordando ao professor Badan Palhares, ele foi procurado também pelo editor do programa Fantástico da Rede Globo, o jornalista Luiz Petri, que inclusive saiu de sua presença assim, bastante animado com relação ao interesse que ele
possa nutrir ou não com relação ao próprio fenômeno ufológico. Por exemplo, ele nos diz que quando o senhor interrogado a respeito da sua eventual participação, como a ufologia estava afirmando, ou desconfiando a princípio da sua participação, o senhor teria dito a ele que se isto tivesse sido verdade, e realmente o senhor negou isso, que eles, os militares, teriam lhe informado isto. Então, além da nossa certeza, da sua credibilidade, não é apenas isto que nos inspirou a fazer algumas afirmações, algumas vezes da sua participação ao contrário. Essas testemunhas nos dão conta que uma verdadeira equipe da Unicamp teria tomado conta desse material que chegou de Varginha, principalmente do dia 23 de janeiro de 1996, que um comboio da Escola de Sargento das Armas, conduzindo este material, primeiro adentrou as instalações da Escola Preparatória de Cadetes. E logo, questão de meia hora ou 40 minutos depois, uma viatura da própria escola teria levado para a Unicamp, exatamente nas instalações do Hospital das Clínicas ou próximas, esse material biológico. Apenas um esclarecimento. É claro que nós não estamos aqui negando absolutamente nada do que a ufologia diz, mas não é necessário que todos os ufólogos que lidam nessa área afirmem que se tratem de seres extraterrestres. Ora, suponhamos então que este material tenha sido algo realmente desconhecido, não classificado pelas ciências, e que haveria necessidade de se fazer uma análise completa, que fosse uma necrópsia, que fosse uma análise histológica, não sei bem o que deveria ter sido feito. Será que realmente todo esse material passaria por uma burocracia natural e legal, regular por uma instituição desta? Ou a coisa realmente não teria sido feita em nível de muito maior discrição para evitarmos, pelo menos por enquanto, aquela alegação de que alguns os fazem de possuirmos mania de conspiração ou, quem sabe, até uma certa paranoia, quando nós afirmamos que existe todo um sigilo, um acobertamento por parte das Forças Armadas do Brasil e do mundo, e, evidentemente, envolveriam instituições importantes em termos de tecnologia e de conhecimento, como seria o caso da Unicamp e de uma equipe da qual o professor Badam Palhares teria participação, ou teria feito parte na análise daquele material. Antes de eu passar a palavra para o doutor Badam Palhares, eu queria perguntar ao senhor ainda, doutor Ubirajara, o seguinte. Um comboio militar vindo da Escola de Sargento das Armas para Campinas são centenas de quilômetros aí na estrada. Sim. Não tem nenhum fato, nenhuma foto, nenhuma imagem de satélite, nenhuma fotografia ou imagem das câmeras de pedágio que comprovem esse comboio? Em todos os lugares onde exista uma instalação, uma unidade militar, exercícios, manobras envolvendo comboios assim, são feitas a todo momento. Haja o exemplo de Três Corações, que fica a 25 quilômetros da cidade de Varginha. A Escola de Sargento das Armas é uma das unidades mais respeitadas do Exército Brasileiro. Que dirá, então, das unidades das Forças Armadas aqui em Campinas? Este comboio a que nos referimos, que se dirigiu da ESA a Campinas no dia 23 de janeiro, era composto de uma Kombi, veja bem, nós vamos esclarecer isso, 3 caminhões de transporte de tropas, Mercedes, e mais 2 ou 3 carros, também civis, que o Exército possui muito esse tipo de carro, para fazer uma série de trabalhos com descrição, etc. Então, será que realmente mereceria o segmento, o rastreamento por satélite, um comboio desse tipo, vindo de uma instituição militar para outra, o que acontece em todos os momentos? Não, os satélites já estão trabalhando independentemente de alguém dirigir ou não, né? As imagens são captadas a todo momento. Claro, certamente que você não esperaria que, se nós ufólogos fôssemos pedir uma imagem dessa, que nos fosse concedida. Nem possível. Pode, né? É Nem possível. Pode. Será possível? Vamos tentar, então, está aí uma excelente... Eu quero perguntar se o senhor não tentou. Porque não, absolutamente não tentamos, não tentamos. Nós tentamos, como eu já lhe disse, trabalhar com testemunhas, nós tentamos trabalhar com aquilo que seja plausível, porque exigir de nós, não você, mas as pessoas interessadas, que façamos certos tipos de investigação, que não nos sejam de acesso, evidentemente que não. Vou lhe dar um exemplo o mais infantil possível. Eu poderia simplesmente ter entrado no Hospital das Clínicas na época, sem pedir, sem passar pela burocracia, sem pelos trâmites regulares, e ir entrando, por exemplo, na sala de um professor Badam Palhares? Será que realmente qualquer pessoa física pode solicitar de um sistema de rastreamento por satélite que diz respeito à segurança nacional, que ele nos conceda todo um mapeamento do dia 23 de janeiro? Acreditamos que não seja possível. Então, portanto, com relação ao transporte da criatura, testemunhas, e são testemunhas anônimas? São testemunhas sempre
não anônimas para nós, mas são testemunhas que vêm sendo mantidas em sigilo por nós. Mas tudo bem, algo que nós nunca escondemos. E não vamos fazê-lo de você, se bem que eu acho que isso é muito pouco, se você me permite. São testemunhas participativas, sim. São testemunhas militares mesmo, que infelizmente ainda não tivemos condições de colocar a público. Não sei se o faremos a que tempo, mas morremos de vontade de fazer, pode ter certeza. Doutor Bazan, fez algumas considerações com relação ainda à participação do senhor no caso. Vamos começar pela questão aí da burocracia. Seria necessário vencer a burocracia lá, os trâmites normais da Unicamp, se caso qualquer coisa diferente do normal fosse encontrada e fosse encaminhada ao senhor? Com certeza. A burocracia impediria que isto tivesse tido êxito, porque primeiro para um comboio ou 2 ou 3 carros entrar na universidade, eles têm que se identificar. Né? Existe uma cancela onde todas as pessoas que adentram a área da universidade se identificam. E naquela ocasião, inclusive, estes elementos de identificação ficavam arquivados. Portanto, seria muito fácil de poder levantar a que momento, a que dia e a que horas um comboio como esse poderia ter entrado. Seguramente isto não ocorreu. Em segundo lugar, pelo que o doutor Ubirajara acabou de dizer, este material adentrou ao Hospital das Clínicas. E para se entrar também no Hospital das Clínicas, existe toda uma burocracia com o sistema policial anotando exatamente todas as pessoas que chegam, os carros que chegam, se há urgência, se não há urgência, se há algo que precisa de um tratamento emergente ou não, e isso, evidentemente, impediria esse tipo de procedimento. Para se entrar no Hospital das Clínicas, precisa saber para que departamento vai, para que seção vai, a que andar que é, quem é que vai acompanhar, qual é a pessoa que está identificada para poder fazer esse tipo de identificação, aonde este material vai, ou as pessoas que estão levando, como elas vão se deslocar. E, obrigatoriamente, o hospital teria que designar alguém para poder acompanhar, né, e mostrar. No Hospital das Clínicas, nós temos, sim, um departamento que se chama Departamento de Anatomia Patológica, onde os casos de mortes que ocorrem dentro do hospital são levados, os corpos são levados para este local e ali são examinados. Mas é um departamento que tem todo um processo burocrático também para aceitação de qualquer caso, que obriga a quem entregar este material lá, fazer um resumo do que aconteceu, há quanto tempo essa pessoa está internada, pegar inclusive toda a folha corrida deste indivíduo que entrou no hospital, para depois então ser encaminhado para lá. O Departamento de Medicina Legal ficava distante do Hospital das Clínicas e com uma outra burocracia. Né? Nesta ocasião, em 96, nós estávamos ainda trabalhando com as ossadas de perus e havia, nesta ocasião, uma guarda tomando conta do prédio também. Portanto, isto impediria que alguém pudesse, eram policiais militares, né? Impediria, não era do Exército, evidentemente, impediria também que qualquer pessoa pudesse ter acesso às dependências do departamento. Foi citado que eu disse que os militares me avisariam. Evidentemente que me avisariam, não diretamente, mas me avisariam através dos órgãos obrigatoriamente necessários de serem avisados da universidade, como eu disse, a reitoria, a Faculdade de Medicina, e, consequentemente, eu teria acesso a isso. Por quê? Porque naquela ocasião também o Departamento de Medicina Legal da universidade tinha um convênio com a Polícia Federal e nenhum tipo de trabalho, né, chegaria ao departamento sem que tivesse conhecimento também dessa organização, que é a própria Polícia Federal. Portanto, todos os pedidos, todas as solicitações que eram feitas ao departamento, à ocasião e antes disto, seguiam um protocolo. E este protocolo não permitiria, como nunca permitiu, que trabalhos externos viessem a chegar na universidade, serem aceitos sem que passasse obrigatoriamente por toda essa tramitação. Obrigatoriamente teria que ser identificado, né, não só este corpo, este material, como também as pessoas que o trouxessem.
além de ser obrigatório também a solicitação sempre por escrito, e essa documentação sempre ficaria, como sempre ficou, arquivado nos arquivos do Departamento de Medicina Legal. Não existe absolutamente nada. Eu nunca fui chamado, nunca recebi nenhuma comunicação, quer por parte da reitoria, da diretoria da Faculdade de Ciências Médicas, ou mesmo da chefia do do DML naquela ocasião, porque eu já não era mais o chefe. Portanto, eu teria que ser avisado caso isso realmente tivesse acontecido. Alguns relatos fazem referência a instalações subterrâneas no Hospital de Clínicas da Unicamp. Existem instalações subterrâneas lá? Não, o que existe no Hospital das Clínicas são dependências que dão acesso à parte mais baixa do hospital, né, por uma outra entrada que não é a entrada principal. É onde entram normalmente os funcionários, onde fica o cartão, o ponto para bater em cartões, etc. e tal. Não existe neste hospital nenhuma instalação subterrânea, de sorte que pudesse ensejar a ocultação, né, deste material dentro do hospital. A Universidade de Campinas estaria com aparelhagem, com equipamentos e com todo o sistema de proteção suficiente para analisar um caso desse porte, desse nível? Bem, evidentemente que toda vez que uma solicitação é feita, você precisa saber o que se pretende, qual é o objetivo real da solicitação feita. Muitas solicitações que chegam à universidade não são aceitas. Por quê? Porque, primeiro, não existe um trabalho, um interesse científico nisto. Segundo, são pedidos que não têm um resguardo, um respaldo para que você possa fazer com que haja um interesse até científico sobre o assunto. E um caso como este, o desperto científico seria fantástico. Né? A universidade, sem sombra de dúvida, teria o maior interesse em poder participar de um fato como este, que traria mais destaque do que a universidade já possui. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhum. E todos os pesquisadores que fizessem parte da Faculdade de Ciências Médicas, fizessem parte da área da física, da química, da biologia, estariam interessadíssimos em poder participar desse tipo de trabalho, como sempre fizemos. Quando nós não tínhamos condições de poder, por si só, resolver uma questão, nós sempre convidamos pessoas mais diretamente ligadas ao assunto para que elas pudessem nos dar uma assessoria técnica do que nós realmente não possuíamos. Doutor Ubirajara Rodrigues. Você veja o quanto é interessante. Se as próprias ossadas de perus já requeriam por parte do Exército alguma guarda que ali se mantivesse durante muito tempo, imagine se tratasse de um material desconhecido, de uma envergadura científica, de uma importância tão grande que, com razão, o professor acaba de dizer. Apesar de que, na época que o Goulart de Andrade fez a entrevista com o senhor, eu não me lembro de ter visto nenhum soldado na porta, ao contrário, estava lá bastante vazio, tranquilo, o senhor deixou que realmente visse todas as instalações. Mas nós continuamos mencionando aqui, em todas as explicações muito bem-vindas por parte do professor Palhares, o seguinte: se um material desse tivesse chegado na Unicamp para que fosse feita uma análise ou qualquer tipo de trabalho oficialmente, evidentemente ele passaria por toda esta condição burocrática, por todas essas complicações, essa exigência de interesse científico, fichamento, etc. Nós, ufólogos, repito, não estamos dizendo isso, evidentemente. Nós estamos bastante convencidos que no mundo todo existe um processo de acobertamento que evita passar por tudo isto. Ou seja, não se pode admitir, seja nas Forças Armadas ou nas grandes instituições científicas, de que isto realmente exista e que esteja sendo feito. Porque o mesmo argumento eu uso. Imagine você se fosse dito pela Unicamp, hipótese, realmente nós estamos com duas criaturas de compleição completamente desconhecida e estamos analisando essas criaturas. Essa repercussão seria exclusivamente científica? Será que seria? Acreditamos que não, mas seria uma repercussão política, antes de mais nada, extraordinária. Mesmo porque sabe-se que instituições como essas, pela sua antiguidade, inclusive, e pelo tipo de trabalho que fazem, estão direta e salutarmente ligadas com as Forças Armadas, principalmente com o Exército, que é o caso da Unicamp, que em 1974, se não me engano, o HC foi construído por plantas vindas da Alemanha através de convênio com as Forças Armadas. A Unicamp estaria, neste ponto, até moralmente comprometida de forma salutar e positiva
com as nossas Forças Armadas. Mas o senhor não acredita que se tiver de um lado da universidade a negativa de que o fato aconteceu, e se tiver do lado dos ufólogos a informação de que seria mesmo acobertado, e sem uma prova mais contundente, mais técnica, mais palpável, não fica complicado discutir esse tema? Não só acredito, como lhe dou total razão, mas é exatamente por isso que não se pode segurar tudo e pelo menos o grosso dessas informações vazam, é com isso que nós trabalhamos. Aliás, qualquer detetive, entre aspas, principiante, faz exatamente assim. Quando as informações começam a surgir, é muito difícil separarem-se boatos, simplesmente, reconheço isso, mas existem algumas técnicas e alguns de nós estão relativamente preparados para isso. Nós temos, sim, um trabalho com testemunhas que nos dão resultados muito bons em termos de fatos. Agora, como você disse no começo do programa, são seres de outro planeta? São naves extraterrestres? A grande maioria dos colegas o afirma. Eu e mais alguns, 5 ou 6, jamais o fizemos. Ok, eu preciso ir a um intervalo, os dois convidados continuam conosco, são 10h28, voltaremos já já. CBN Campinas. 10h35, estamos de volta com o CBN Campinas, que traz aqui informações da nossa cidade e da nossa região. Para você que sintonizou a CBN agora, seja bem-vindo, bom dia. Estamos conversando aqui sobre o caso Varginha. Relatos dando conta que há 9 anos, mais precisamente, no dia 20 de janeiro de 1996, seres com características estranhas foram observados naquela cidade do sul de Minas Gerais. Nós conversamos aqui hoje, na edição especial do CBN Campinas, com o ufólogo mineiro Birajara Rodrigues e também com o médico legista Fortunato Badan Palhares. Antes do repórter CBN, o ufólogo Birajara falava sobre a questão do interesse de acobertamento, do caso de toda a história por conta das Forças Armadas, e que movimentação de veículos militares naquela ocasião estavam na Unicamp, porque uma das criaturas, pelo menos, teria sido trazida para ser analisada no Hospital de Clínicas da Universidade. Doutor Badan Palhares, o senhor teria alguma questão, alguma consideração a fazer com relação a isso? Evidentemente que sim. Eu acho que o doutor Birajara deve ter se confundido quando eu citei a guarda das ossadas com a polícia militar, né? E não foi guardada nunca pelo Exército. Portanto, o Exército nunca esteve dentro da universidade, particularmente dentro do departamento. Ele falou também sobre o problema relacionado à repercussão política que este caso traria. Pelo que eu entendi, a repercussão política, na verdade, seria muito mais intensa e traria à universidade um empenho muito maior, de sorte que ela veria com muitos bons olhos fazer uma repercussão muito grande em torno deste caso, ao invés de ocultar. Eu quero lembrar também que a Unicamp é uma universidade estadual e não federal, portanto não tem qualquer ligação com o Exército ou com qualquer outro tipo de força. A obrigação da universidade, toda vez que um documento ou uma solicitação lhe é feita, é dar conhecimento à sociedade. Para isso existe a assessoria de imprensa da universidade que se encarrega disto. Eu quero lembrar também que, na ocasião, como eu já disse, nós estávamos trabalhando com as ossadas de perus e dentro deste departamento a movimentação era muito grande. Não só a movimentação dentro do departamento, como o local onde fica o Departamento de Medicina Legal. De sorte que qualquer comboio, qualquer viatura que fosse do Exército, que tivesse acesso ou chegasse próximo desse departamento, seria imediatamente identificado e chamaria a atenção, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E eu quero deixar registrado, para que todos possam ouvir da minha própria boca, né, que eu jamais estive envolvido com o caso Varginha ou com qualquer outro caso que pudesse vir a ocultar um trabalho realizado dentro da universidade, dentro do Instituto Médico Legal de Campinas ou do meu laboratório particular. Portanto, quero deixar registrado muito claro que jamais participei de nenhuma comissão e nunca fui encarregado de ser responsável por qualquer tipo de trabalho nesse sentido. Ok, vou passar a pergunta para o doutor Birajara. Antes, porém, eu quero inserir junto com essas considerações do doutor Badan
que as ossadas de Perus, naquela ocasião, a investigação básica era de desaparecidos políticos, e isso envolvia a questão do Exército e também de uma operação internacional denominada Operação Condor, onde muitos países da América Latina teriam feito uma convenção para capturar membros da ditadura de esquerda e do Partido Comunista e coisas dessa natureza. E naquela ocasião, a questão da Operação Condor e das ossadas de Perus, nesse caso, a universidade precisou de todo o protocolo de ofício do Ministério da Justiça, passado pela reitoria e coisas desses trâmites legais. Em janeiro de 1996? Não, em 96. Ah, sei. Bom, na verdade, nós não estávamos mencionando em nenhum momento que o professor Badam Palhares teria feito isso tudo sob seus próprios auspícios, ou porque, recebendo esse material, tomou a liberdade de fazê-lo sozinho sem dar satisfação para ninguém. Jamais o afirmamos. Nós dissemos do envolvimento das Forças Armadas, de uma operação sigilosa, que só poderia ter sido sigilosa, feita para análise desse material biológico, dele e de outros. Agora, é exatamente em virtude da existência de testemunhas, inclusive de dentro da própria instituição, é que nós afirmamos da existência de todos esses comboios, etc., que agora você lembra muito bem, antes não existiam, agora passam a existir em virtude das ossadas de Perus. Isso não é a primeira vez que acontece. Lá dentro de Varginha, sem querer desviar o assunto, havia dezenas e dezenas de testemunhas do centro da cidade atestando a excessiva movimentação de veículos das Forças Armadas, do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros em 2 dos hospitais, Hospital Regional e Hospital Humanitas. Essa movimentação sempre foi negada. Subitamente, a partir de um certo tempo, essa movimentação passou a existir, só que até hoje já ganhou 6 versões diferentes, e o que eu digo apenas de curiosidade, que não é o caso aqui, eu sei disso. Mas nós estávamos mencionando um laboratório, ou vários laboratórios de subsolo, esse negócio de subterrâneo parecendo algo a filme de ficção científica, como de fato vários disseram, não é bem assim. Nós sabemos que sob o Hospital das Clínicas, envolvendo inclusive parte do ML, existem algumas salas de boa tecnologia para pesquisa, inclusive que serviriam para a necrópsia, se isso fosse necessário, inclusive para análise laboratorial. Quando, por exemplo, o senhor cita o Departamento de Patologia, nós sabemos do envolvimento, inclusive, de um outro colega seu, que nunca foi divulgado, em imprensa por falta, talvez, de interesse. Mas nas publicações nossas dos ufólogos existe esse nome, como existe mais alguns outros. Doutor Corradin seria o caso. Exatamente. Sim, mas o Corradin, me permita só fazer um esclarecimento, já que foi mencionado. O Corradin, na verdade, era o representante da área de tanatologia, da área de necrópsias, do departamento de anatomia patológica, né, e responsável, então, pelas salas de necropsia ou necrópsia dentro do hospital, e que não é no subsolo. Esses laboratórios ficam na parte do andar inferior do Hospital das Clínicas. Não há subsolo no Hospital das Clínicas. E esses laboratórios são laboratórios de anatomia patológica e não laboratórios voltados para outro tipo de pesquisa. Sei. Ou seja, nós continuamos falando em tudo oficialmente ainda, compreendo perfeitamente, né? Não é bem a postura dos ufólogos, que vamos ao início do programa novamente. Muitos nos acusam de termos mania de conspiração, e isto sim, esta crença vem da evidência de que algo assim não poderia jamais ter sido divulgado pelas Forças Armadas, não o fariam, pelo menos oficialmente. Mesmo porque este processo de acobertamento não é exclusivamente brasileiro. Parece que existe um consenso mundial para que se abafem casos envolvendo, direto ou indiretamente, aquilo que se convencionou chamar de objeto voador não identificado. Mas, doutor, permita-me interromper. Essa teoria da conspiração, ela não é fortalecida pelo fato de provas. Por exemplo, aconteceu recentemente lá, na última guerra dos Estados Unidos, aconteceram fatos terríveis, que graças aí à tecnologia, à internet, foram divulgadas fotografias de presos sendo torturados. Razão, Lucena. As Forças Armadas norte-americanas iriam acobertar aquilo se não vazasse prova mais palpável. Claro, agora imagine só. Que é muito carente de prova esse caso? Totalmente carente de prova que possa ser exibida. Porque tudo aquilo que é considerado prova é aquilo que pode ser analisado por terceiros, pode ser mostrado com detalhes, nós estamos fartos de saber disso. Mas muito bem. Você fala em acidente em virtude das tsunamis na Ásia, você fala em caso Varginha, que, sendo ou não verdadeira a acepção de alguns, é algo realmente de grande repercussão, e de outras coisas quaisquer, que acabam por automaticamente, em virtude das suas características, atrair
algo de místico, de fantasioso por detrás, não é isso? Ou seja, essas coisas são mistificadas, tornam-se verdadeiros mitos, talvez, e vários detalhes em torno delas acabam por serem criados sem ter existido. Agora, os senhores da imprensa, por exemplo, que são os maiores responsáveis pela boa e séria divulgação do caso Varginha, nós da ufologia brasileira devemos isso a vocês da imprensa. Foi uma das únicas vezes em que a imprensa começou realmente a tratar o assunto com seriedade, como você está fazendo aqui, só não observam uma coisa. Existe mania de conspiração em ufologia, mas só não existe mania de conspiração nos negócios, no comércio, na política, não é isso, Sena? Quando nós sabemos que se dá exatamente o inverso. Quando as coisas são feitas oficialmente, só o fazem na casca, naquilo que é da própria burocracia do dia a dia. Mas não existirá conspiração nenhuma, não existem estratégias, que é uma expressão mais aplicável quando se trata de algo oficial. Eu continuo insistindo, o compromisso político que poderia envolver a negativa da Unicamp, ou o sigilo mantido por ela, seria evidentemente de nível internacional, em nível governamental, envolvendo inclusive questão de soberania, queiramos ou não. O Exército Brasileiro acaba de detectar o quanto o Exército Americano está fazendo dentro da própria Amazônia. E o Exército Brasileiro está fazendo questão de divulgar isto, a bem da verdade. O Exército está cuidando de alertar a si mesmo e a própria nação de que coisas assim ocorrem e não são, no entanto, divulgadas com tanto afinco. O que eu quero dizer é isto. Aliás, você irá ler nas publicações oficiais do caso, quando esse material foi colhido por captura, como vamos dizer, na cidade de Varginha, sabemos de fonte limpa que dentro das Forças Armadas houve quase uma dissidência nesse aspecto. Chegou a haver, inclusive, uma guerra de palavras e de postura muito grande. Porque muitos, inclusive de alta patente, queriam que fosse divulgado. Mas na hora H, infelizmente, isso não foi possível. Mas o senhor não acha ainda, insistindo nessa questão, o caso já foi relatado há 9 anos. Mesmo esses militares dissidentes não poderiam ter alguma cópia, um xerox, uma foto, alguma coisa. Por exemplo, o caso da ditadura tem várias cópias aí, sendo entregues à imprensa. Sempre alguém tem alguma coisa. Aliás, você lembrou muito bem. Você viu agora que lá em Salvador, os documentos encontrados queimados não eram da base aérea, foram implantados lá, e a própria perícia já testou isso. No entanto, somente nós ufólogos temos mania de conspiração quando afirmamos isso que afirmamos, mas muito bem, não quero desviar do assunto. Você tem toda a razão. Enquanto essas provas não puderem ser exibidas, a ufologia terá que continuar lutando com aquilo que sempre lutou. Fazer afirmações, algumas com raras evidências. E enquanto não pudermos mostrar essas provas, isso continuará sendo assim, e nós temos que aceitar uma crítica como esta sua. A ufologia tem que ter consciência disto. Não é uma crítica, é uma pergunta frontal, não é crítica. Crítica no sentido correto da palavra, no sentido estrito, ou seja, quando se observam os detalhes de uma coisa, né, para você ver os prós e contras, os pró e contra, você está fazendo uma crítica, não estou dizendo no sentido negativo, não. Ao contrário, uma observação. Uma observação o senhor admite que se tivesse uma prova mais palpável, toda essa tentativa de acobertamento de qual governo quer que seja, não duraria um minuto. Se você acha que não duraria um minuto? O presidente Collor foi derrubado por uma nota na imprensa. Sim, isso é uma questão política, agora uma questão científica envolvendo todas as ciências do mundo todo. Todo consenso científico, eu digo. Questões filosóficas de cunho religioso, a coisa muda bem de figura. Quando nós tratamos da coisa dentro do nosso país, a nossa soberania prevalece. Foi isso talvez que tenha derrubado um presidente. Mas quando a coisa está em nível internacional, não sei se é bem assim não. Mas só para completar, se você me permite, Senna. A existência de provas, como eu lhe disse, é uma certeza exclusivamente nossa. É por isso que fazemos essas afirmações. Quando essas provas puderem ser mostradas, serão provas de verdade. E para encerrar esse tópico, eu vou lhe dar uma informação. Em 1996, foram escolhidos alguns representantes da imprensa brasileira. Um jornalista decano, antigo, de uma grande rádio da nossa cidade, um produtor de uma das maiores redes de televisão do mundo, um jornalista do estado de Minas Gerais, e mais 2 repórteres de televisão, um deles respeitadíssimo. Essas testemunhas foram exibidas a esses seus colegas. Depois de quase que 48 horas de muita conversa,
de pedido de sigilo, por gentileza, de que não fosse divulgado nada daquilo que pudesse indicar a identidade dessas testemunhas, ou as suas funções, ou patentes, o que valia. Todos eles concordaram e viram. 2 desses seus colegas não apenas viram os testemunhos gravados em vídeo, como estiveram tete a tete com 3 dessas testemunhas militares, à frente delas, conversando por quase 5 horas de duração. E quando o senhor fala que das provas que elas ainda não podem ser... São essas, apenas essas. Apenas essas. Claro. Provas materiais, até desculpe, não respondi. Você disse, não há um laudo, né? Nós acreditamos que haja esse laudo, mas quem de direito não o divulga. Uma cópia, alguma coisa. Cópias assim, etc. Claro, não temos, não. Você tem um resultado do que teria feito o professor Badam Palhares, professor Conrad Metzi, se assim pronuncio? Não temos absolutamente nada disto. Que se tivéssemos, a coisa estaria bem diferente, é claro. Agora, fotografias. Algumas testemunhas nos dão conta que a polícia militar tirou algumas fotos. E fotos essas foram batidas dentro da Escola de Sargento das Armas também. Por algumas vezes, quase tivemos em mãos a cópia de um filme desse. Mas ficou também no quase. É o que mais nós procuramos. Ok. Doutor Badam, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, mas eu quero saber se o senhor tem alguma consideração a fazer com relação a essa última resposta do doutor Ubirajara. Eu acho que uma das coisas que nós temos que pensar, e eu, fundamentalmente, na minha formação como profissional, eu sou extremamente materialista no que diz respeito a poder apresentar elementos concretos, objetivos de algo que se estuda. Nós só podemos convencer alguém mostrando. Se não mostrar, dificilmente as pessoas acreditarão. Evidente. E se este tipo de material, que já fazem 9 anos, não aparecer, jamais a população mais culta, a população mais envolvida com as notícias, irá dar credibilidade como realmente vocês desejam que isso aconteça. Eu, por exemplo, quando faço um laudo, eu faço e demonstro aquilo que comento. Portanto, é a prova materializada do fato realmente que aconteceu ou das minhas investigações. Portanto, isto eu acho fundamental. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar nessa discussão sem poder realmente trazer grande benefício para a sociedade. Absolutamente perfeito. De pleno acordo, foi com o nosso enfoque desde o início, se eu me permite. Eu tenho um outro dado muito importante. Eu acho que existe todo um procedimento místico em volta disto, né? De sorte que, muitas vezes, um aspecto psicológico de massa acaba trazendo uma repercussão sobre uma testemunha ou sobre o falar de um testemunho que, na verdade, não guarda nenhuma materialização efetiva sobre o que ela está falando. Em direito, o senhor sabe melhor do que eu, que dizem que a testemunha é a prostituta das provas. Eu não gosto nem de usar esse nome. Mas é prova, porque fatos provam com testemunha. Não podemos provar o conteúdo daquele material. Mas o grande problema é que nós só podemos provar quando o fato realmente estiver demonstrado. Eu quero perguntar isso. Só um instante, por favor. Do ponto de vista científico, só prova material é prova? Do ponto de vista científico, sim. Ou seja, de que ciência nós estamos falando, então? Eu que pergunto ao senhor, a ufologia é uma ciência? Não, absolutamente. Agora, nós queremos prova o quê? Química? Biológica? Física? Ainda não as temos, claro. Se alguém tiver, ainda não exibiu. Mas não são testemunhas provas? Fatos não são evidenciados? Sociologicamente, o fenômeno UFO não pode ser observado? Psicologicamente? Então depende muito da prova que nós estamos dizendo. O que é bom repetir o que você falou, tudo é óbvio mesmo, eu concordo com o professor Badam e com você. Enquanto nós quisermos provas laboratoriais de que o caso Varginha ocorreu, nós não as temos, nem sonhamos que provas são essas. Não temos. Agora, dos fatos, temos. Não podemos exibi-las, portanto, objetiva e, oficialmente são provas? Não, estamos de pleno acordo. Só quando pudermos mostrá-las. Não é possível a colheita de provas que não seja no Hospital de Clínicas da Unicamp? Por exemplo, onde a criatura apareceu lá, em Varginha? Sim, claro. Algum resquício? Não, pegadas, fragmentos? Nada? De maneira alguma. É como você começou o programa. A existência de uma, entre aspas, em nave espacial extraterrestre é o que menos existe em todo o contexto do caso. Existe um casal que viu, dizia que era dias antes, depois pela influência dos próprios ufólogos da imprensa, começaram a dizer que tinha sido na madrugada anterior. Uma testemunha única, o que aí sim é uma prova testemunhal muito pouco válida, diz que viu um objeto cair no município de Três Corações, o exército recolhendo, etc.,
E mais nada do que isso. Os fatos que realmente nos impressionaram mais e que as nossas testemunhas, diretas e indiretas, atestam, para nós pelo menos, são esses. A captura, em resumo, de 2 criaturas em 20 de janeiro, passagem por 2 dos hospitais e a vinda para Campinas. É isso. O senhor não vê muita fundamentação, portanto, na existência desse objeto voador não identificado? Não vejo. Existe, mas acho que a ufologia, nós ufólogos tomamos conta disso, exatamente pelo que o professor Badan acaba de dizer, por todo esse aspecto místico que joga para os ufólogos um evento dito estranho assim, e nada mais do que isso. Mas dentro Agora, a do presença de um objeto voador não identificado efetivo, o que existe é isso que eu lhe disse. Ou seja, não podemos afirmar até hoje que houve envolvimento de um objeto voador não identificado. Não. Inclusive, eu coloco isso no meu livro. Dentro dos elementos que o senhor estuda no caso Varginha, de que maneira essas criaturas teriam sido transportadas para cá? Para cá onde? Para o planeta Terra. Sim. Bom, primeiro, para eu dizer como teriam sido transportadas para o planeta Terra, eu teria que admitir que são seres extraterrestres e não tenho a mínima evidência disso. É apenas seres desconhecidos, o que popularmente fica muito fácil para a gente classificar, eu reconheço. Né? Nada mais do que isto. Como afirmar de que meio? Como? De que forma? Não temos dados. E quaisquer afirmações nesse sentido terão sido o que o professor Badan Palhares, com o brilhantismo de sempre, acaba de dizer, mera influência mítica, até de mito mesmo, em torno do próprio fenômeno ufológico. Não há dados para isso. Doutor Badan, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, né? Pelos relatos lá das testemunhas, principalmente aquelas 3 moças que disseram ter visto aquela criatura lá agachada no muro, ela teria lá a pele marrom viscosa, olhos enormes e de cor vermelha, 3 protuberâncias na parte superior da cabeça, que era bastante volumosa. Não notaram sinais que identificassem a existência de boca ou nariz. A criatura apresentava ainda veias saltadas, principalmente nos ombros, e os pés eram proporcionalmente grandes. Eu quero perguntar ao senhor que, por esse relato, essa ilustração que a gente pode tentar visualizar, poderia, de alguma maneira, ser alguma aberração da natureza, uma experiência genética mal sucedida? O que o senhor pensa com relação... Porque uma coisa é consenso, alguma coisa aquelas 3 moças viram. Isso é consenso, né? Porque dificilmente 3 pessoas iriam reproduzir tantas vezes, várias vezes elas contaram essa história, com riqueza de detalhes e sem entrar em contradição. Então, alguma coisa elas visualizaram lá. Isso é mais ou menos consenso entre os vários ramos aí do conhecimento. O que o senhor pensa sobre isso? Sena, você, para pensar, você pode imaginar o que você quiser. Né? Eu acho que tenho que pensar sempre como um cientista, uma pessoa envolvida com perícias, onde o meu raciocínio é materializado. Eu tenho que ver, eu tenho que palpar, eu tenho que examinar, eu tenho que levar para os estudos os mais sofisticados possíveis para poder trazer uma resposta. Evidentemente que, havendo esta afirmação destas 3 pessoas, elas deverão ser minuciosamente analisadas por pessoas realmente que possam ter o caráter psicológico, o caráter psiquiátrico, inclusive, né? Saber como é que essas pessoas foram criadas, porque sabe-se que no interior existe mitos como, por exemplo, a mula sem cabeça, o saci pererê. Portanto, eu não sei qual é o tipo de formação dessas meninas, dessas crianças, para que a gente possa fazer esse tipo de análise. Eu realmente não desacredito em absolutamente nada do que me diz, mas eu, para poder realmente constatar o que efetivamente acontece, eu preciso analisar, eu preciso ver, eu preciso constatar de forma material. O que me chama a atenção também, e eu fico um pouco preocupado com isto, é que o próprio Dr. Ubirajara já disse que muitas pessoas estão envolvidas no mundo inteiro sobre isto. Será que não acontecerá de nenhuma destas pessoas, uma hora ou outra, se arrepender do que fez e de estar envolvido e vir e mostrar o seu envolvimento? E neste momento trazer alguma coisa material? Eu acho estranho que isto realmente não aconteça, né, e não aconteceu até agora. Eu ainda volto a dizer, se nós não tivermos, e eles, como ufólogos, se não tiverem elementos materializados para poder fundamentar toda a discussão, dificilmente a população, de uma maneira geral, as pessoas mais esclarecidas acreditarão
com toda a certeza, né, nisso que nós estamos discutindo hoje. Na ciência, há algum caso relatado de alguma criatura capturada para tentar avaliar, mesmo que se não comprovasse ser extraterrestre ou coisa assim, algum bicho estranho, algum bicho não conhecido? Nós tivemos há pouco tempo, não faz muito tempo, o famoso chupacabras. Né? O que eram os chupacabras, na verdade? Eram animais que acabavam atacando outros animais, destroçando esses animais. Nós mesmos tivemos a oportunidade de examinar um caso aqui de Mogi Guaçu, onde o animal que nós examinamos tinha sido, na verdade, destroçado por um outro animal muito parecido com ele, e nós conseguimos agora, sim, demonstrar materialmente, através de análises em função dos ferimentos encontrados, com as garras e com os dentes do outro animal. Portanto, essas coisas podem acontecer. Né? E o que nós precisamos é realmente ter elementos materiais para podermos provar aquilo que estudamos. Ok, eu preciso ir em intervalo e depois o repórter CBN, doutor Ubirajara e o doutor Badam Palhares continuam conosco, voltaremos já. CBN Campinas. Muito bem, desfeita a rede CBN Brasil, de volta com o CBN Campinas, 11h04. Estamos falando hoje sobre o caso Varginha, que aconteceu há 9 anos, na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Conversando aqui com o ufólogo mineiro Ubirajara Rodrigues e também com o médico legista Badam Palhares. Muitas pessoas estão acompanhando a transmissão pela internet, no www.cbncampinas.com.br. Obrigado a você, internauta, pela preferência também, pela audiência. Doutor Ubirajara, justamente na última colocação do doutor Badam Palhares, ele falava sobre a ausência de uma dessas testemunhas que estariam envolvidas no mundo todo ter se arrependido de estar envolvido com o caso e não apresentado até hoje uma prova. Um grande astrônomo brasileiro nos questionou exatamente sobre isso há alguns anos, logo no início da divulgação de tudo, dizendo, ora, se isso tivesse mesmo acontecido, é óbvio que teria vazado de alguma forma. Não é possível o Exército, o Unicamp, seja lá o que for, manterem esse sigilo dessa forma. E nós dissemos, mas isso é óbvio. É exatamente por isso que nós estamos fazendo todas as afirmações que fazemos. E é por isso que dizemos, temos muitas, dezenas de testemunhas. Como eu já disse várias vezes, ou seja, esses compromissos existem no sentido de que sejam mantidos no anonimato, por questões óbvias. Agora, são testemunhos robustos, que para nós são inegáveis, e é bom repetir até para você, colegas seus da mais alta credibilidade da imprensa brasileira conhecem essas testemunhas, viram-nas, estiveram pessoalmente com elas. E é exatamente por isso, por pessoas envolvidas que sabem da envergadura daquilo que participaram, nos procuraram, resolveram falar, e você fez uma observação interessantíssima. Os dois depoimentos de 3 garotas, depoimentos civis, convenceram você de uma sinceridade de que algo exista. Se nós não podemos mostrar as outras testemunhas, temos que aguentar que realmente ninguém precisa acreditar. O professor Palhares tem razão. No entanto, se você visse a reação que os seus colegas tiveram quando viram testemunhos, não de 3 adolescentes mais, mas de militares envolvidos em tudo, que tocaram, cheiraram, conduziram, viram e capturaram, a impressão realmente volta a ser diferente. Isto não é prova enquanto não puder ser exibido. É a 5ª vez que eu devo reconhecer. Vocês têm razão nesse sentido. Doutor Badam. Bem, eu fico agora numa encruzilhada e eu acho que todos os seus ouvintes ficam na mesma encruzilhada. As autoridades nada dizem, escondem, não apresentam absolutamente nada. E os ufólogos, por sua vez, também não podem apresentar porque não é o momento oportuno. Quer dizer, é uma situação difícil de poder avaliar, de poder tirar algumas explicações óbvias disso, e a população continuará exatamente com este ponto de interrogação na sua cabeça. Qual que é o procedimento quando algo de estranho é analisado pela medicina legal? O material é guardado, é enviado para algum lugar? Toda vez, nós podemos ter os chamados casos de anomalias congênitas, né? Particularmente no que diz respeito aos seres humanos e que também acontece com os animais.
Essas anomalias podem trazer grandes deformidades e quem está acostumado realmente a trabalhar com isto, como eu sou anatomopatologista, nós encontramos crianças com desfigurações completas, com crânios volumosíssimos, né? São os casos de hidrocefalia ou com outras alterações, e que pode, a quem não está habituado a ver isso, quem é do povo e que nunca viu, ficar extremamente assustado e poder pensar realmente que é uma pessoa de um outro planeta. Tal as deformidades, tal as alterações que estas crianças ou estes seres podem apresentar. Portanto, eu acho que fica muito difícil nós podermos fazer uma análise dentro de um aspecto simplesmente hipotético, né, se não examinarmos. Então, para que nós possamos examinar, é necessário fazer os exames anatomopatológicos. Esses exames é que vão mostrar como é que aquela hidrocefalia aconteceu, como é que aquele caso de degeneração pode ter ocorrido, usando hoje, inclusive, toda uma tecnologia de biologia molecular, com DNA, etc., para que possamos explicar o porquê dessas alterações genéticas. E é assim, então, que a ciência progride, é assim que a ciência mostra realmente, através de um documento, né, elaborado através de um laudo, como estes fatos realmente podem ser explicados. Um indivíduo com alguma anomalia dessas que o senhor relatou, ele poderia sobreviver o suficiente para ficar naquela posição relatada pelas meninas, agachado no muro? Então, nós precisamos saber exatamente que tipo de anomalia. Algumas anomalias não permitem que as pessoas sobrevivam. Algumas até morrem antes mesmo de nascer, né? Mas existem outras que permitem que o indivíduo possa sobreviver 2, 3, 4, 5 anos. E é por isso que nós precisaríamos saber exatamente que tipo de anomalia foi visível, foi vista, para que nós pudéssemos fazer uma avaliação mais objetiva sobre o fato. Doutor Ubirajara. Os que foram consultados na região por nós, de nossa parte, disseram que, caso seja verdade a descrição de um ser com aquelas características, seria impossível se tratar de uma anomalia genética, principalmente pelo aspecto de ter vivido até por volta de 12 ou 14 anos, o que é uma suposição com relação ao tamanho da criatura, que, pelo que as garotas viram, teria cerca de 1,60 m de altura. O senhor não acredita que para ter essa certeza precisaria analisar, avaliar? Sim, claro, avaliaram pela descrição, claro, né? Anomalia genética não, por causa da descrição, cabeça, membros, etc. Foi o que eles fizeram, né? Nenhum deles chegou a testar para nós que não seria, em virtude de análise material, porque não fizeram, mas pela descrição não conhecem qualquer anomalia genética que pudesse ser ali classificada. Eu queria perguntar ao senhor, por que a ufologia classifica como um assunto ultra secreto e que todo o planeta não poderia deixar vazar um caso como esse? Nós acreditamos que tudo, antes de mais nada, trata-se de um interesse de aquisição de tecnologia bélica. Os maiores países do mundo se interessam por adquirir uma tecnologia que supere a dos demais. Eu sei que a ciência trabalha numa constante troca de informações, há uma evolução científica, não há a menor sombra de dúvida. Mas imagine você, um país que conseguisse decifrar, vamos dizer assim, ou fazer uma engenharia reversa ou algo que o valha, num aparelho disso que alguns supõem existir. Um aparelho desse tipo. Que aquisição científica ele não guarda, ela não teria ali naquele momento. Em segundo lugar, como nós já mencionamos rapidamente, a repercussão filosófica e principalmente religiosa disso tudo seria imprevisível. As pessoas costumam dizer, mas nós estamos preparados para receber uma revelação dessa. O professor Badam Palhar diz, as pessoas mais esclarecidas exigem provas. Tudo isso é absolutamente perfeito. Mas nós não estamos falando em humanidade em pessoas mais esclarecidas. Nós estamos falando em humanidade em maioria, em termos religiosos e de pessoas pouco esclarecidas. Então esse reflexo de ordem filosófica e religiosa seria realmente imprevisível. Será que nós estaríamos mesmo preparados para saber que, na hipótese de ter uma origem extraterrestre, existiria, por exemplo, um ser intermediário entre o homem e aquilo em que as pessoas acreditam ter sido o seu criador? Geralmente não costumam aceitar isso. Então dá para exemplificar o reflexo que algo assim teria nesse sentido. Então esse sigilo pode ter várias consequências e principalmente causas. A maior delas, na nossa suposição, é o interesse de aquisição tecnológica e científica.
Ok. Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu quero pedir desculpas ao ouvinte que encaminharam uma chuva de perguntas aqui, e pela complexidade do tema não podemos encaminhar todas aqui, mas a gente vai mandar a cópia. Todos eles mandaram um e-mail, o fone de contato, e eu quero propor aqui um compromisso dos senhores, dos dois. O senhor dizia que oportunamente poderia apresentar provas ou novas provas aparecessem, e o Dr. Badam Palhares é um cientista que a gente conhece aqui da cidade, tem um laboratório particular, e eu quero saber se é possível o senhor, o ufólogo, poder encaminhar qualquer tipo de prova que seja possível de uma análise científica, e se o Dr. Badam Palhares, de forma particular, assumiria o compromisso de analisar e entregar um parecer aqui para a gente. Bom, eu me comprometo mais do que isto. Eu me comprometo, se merecer a confiança deles, de conhecer estas pessoas e, sob o aspecto sigiloso também, avaliar tecnicamente e cientificamente o que eles viram e o que eles realmente conhecem sobre o assunto. Eu estou à disposição exatamente para poder fazer parte desse tipo de discussão. Eu sou um indivíduo extremamente aberto e que me coloco inteiramente à disposição para o esclarecimento da verdade. Eu acho que a população não pode ficar longe da verdade. E o nosso maior compromisso como ser humano, como pesquisador, é não permitir que fatos possam vir a ficar obscuros. Porque é muito fácil, às vezes, incriminar uma pessoa sem provar que realmente o fato ocorreu. Opa, incriminar uma pessoa por dizer que ela participou de um experimento científico de repercussão extraordinária, de aquisições filosóficas e científicas fantásticas? Desculpe, professor, eu acho que o senhor falou incriminar só para exemplo fora do contexto. Isso, exatamente. Então me perdoe. Muito bem. Me comprometo também ao seguinte: nós temos testemunhas civis e militares. Essas testemunhas já passaram, como eu disse várias vezes, pelas mãos de alguns representantes da imprensa. Passaram pelas mãos em termos de ter contato. Certamente também de psicólogos e de um psiquiatra. Com relação a isto, mostrar essas testemunhas para você, para a imprensa, para demais ufólogos e para o professor Badam Palhares, não, absolutamente impossível para ser coerente de tudo que eu fiz. Com relação a um material orgânico ou físico mesmo que nós tivermos e que puder ser passado ao professor Badam Palhares, o que nós temos a dizer é o seguinte: se o tivéssemos, faríamos sim. Se por acaso o professor Badam Palhares participou disso tudo e as nossas testemunhas dão conta de que sim, é aquilo que eu disse. Participou de algo extraordinário, bonito, fantástico em termos científicos. E nada mais do que isso. Não há nenhum aspecto negativo de nós afirmarmos a participação dele, ao contrário. Se as Forças Armadas exigem sigilo ou obedecem a um sigilo de consenso em si própria, aqueles que o mantêm estão evidentemente cumprindo o seu dever. Com relação, para finalizar, ao material em si, físico, que possa ser analisado, nós não podemos passar ao professor Badam Palhares. É ele que os possui. Deixa eu perguntar ao senhor, no que diz respeito à exposição das testemunhas, aí não é a conspiração militar e dos governos, são os ufólogos que não querem revelar. Claro, sem dúvida alguma, porque são testemunhas militares também, além de civis. Eu acho que seria desnecessário explicar a razão de não mantermos as identidades dessas pessoas em sigilo, porque assim nos exigiram, e por questão de ética temos que fazer, e se elas pudessem botar a boca no mundo, como foi dito aqui agora com razão, é o que nós gostaríamos também, é claro, acredito que elas não fariam. O que teria que ser feito é que as próprias instituições a que pertencem já deveriam ter assumido esta postura oficial há muito tempo. No entanto, a postura tem sido exatamente o contrária. Eu gostaria, por gentileza, o doutor Abjajara fez uma afirmação e eu gostaria que ele realmente repetisse essa afirmação. Ele disse que eu possuo esses elementos. Então eu gostaria, baseado em que ele pode fazer esta afirmação com tanta veemência, com tanta firmeza, se eu já disse aqui ao ar que jamais participei disto. Eu quero saber quais são os elementos que ele possui para poder fazer a afirmação. Os elementos que eu sempre disse desde o início e não me constranjo nesse momento nem um pouco em repeti-los. Nós temos várias testemunhas que particularmente nos atestam isso, mas que infelizmente não podem ser reveladas por uma questão de ética. Quando eu afirmo ao senhor que o senhor os possui, evidentemente eu quis mais uma vez reafirmar aquilo que nós pesquisamos dos fatos, daquilo que nós temos convicção, e foi uma forma, evidentemente, de pelo menos em termos um pouco mais
simpático dizer que realmente o senhor participou de algo que para nós é extraordinariamente importante e que o senhor faria parte de um processo de acobertamento que, como eu disse aquela hora também, não é por sua conta de maneira alguma, o senhor não o teria feito simplesmente sem dar satisfação a ninguém, mas que o senhor faz parte de um processo de sigilo que sabe-se lá que tipos de governos e as razões mais efetivas nos obrigam de forma complexa a manter esse sigilo. Eu peço desculpas, mas se o senhor continuar nesta linha, eu obrigatoriamente terei que tomar outras medidas, porque é uma afirmação que desprovém de qualquer elemento materializado. Eu já me coloquei dizendo que não faço parte, não conheço, nunca vi, não sei quem são essas pessoas, e as testemunhas que o senhor tem seguramente não merecem crédito da população e muito menos da minha pessoa. Perfeitamente. Nada a comentar. Muito bem, então, com esse entrave, vamos dizer assim, encerramos aqui a edição do CBN Campinas de hoje. São 11h18. Eu quero agradecer mais uma vez a participação dos dois convidados. Dr. Badam Palhares, obrigado pela gentileza. Um bom dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Dr. Birajara, obrigado também. Um bom dia. Sendo muito agradecido, bom dia. São 11h18. Vem aí o CBN Esportes com a equipe de Valdenê Amorim. Obrigado pela companhia e até amanhã.